Fala pessoal, Jaime Evandro aqui. Hoje estou com um convidado especial aqui no Salve, vídeo. galera. Jaime Renato Quintiliano aí, que é o parça aí da viagem nos torneios da Europa aqui que a gente tá jogando. E hoje começou o segundo torneio, que é o Praga Chess Festival. Que torneiaço, né? Torneio animal. Só isso, né? O cara... Eu esperando o cara falar. Não, mas olha só, gente, tá tendo assim, vários torneios, além do torneio que eu e o Renato a gente tá jogando, que é É o o D, Open, né? Nossa, é o D. é o D. Tem ali o grupo A, que aí tá jogando Prague, Blue Vidit, Cash, o Cash, o Megso do Lu, Rapport, Gamer. vários caras ali que jogam candidatos, caso 2.750, então é um super torneio. Aí tem o grupo B, que deve ter uma média de uns 2.600, né? Sim, Mais até. E aí tem o outro ali que já é pros novinhos. pros jovens talentos. O C. E aí o Open tá muito forte também, tem o que? Uns 15 GMs, eu acho. Tem uns caras ali de 2.600 e tal, pra ter ideia, a gente é o quê? O 14, 15, É, algo 14 e assim. 15 em Graça a gente era 4 e 5, assim, né? Não, então é um torneio bem forte. A lista inicial tinha 300 participantes. Não sei se todos estão ali, confirmaram mesmo. Mas tá um torneio muito massa, muito bem organizado. Vou tentar trazer umas imagens depois lá no Hotel meu. bonito pra caramba, salão de jogos, animal. Muito massa. Lá no meu Instagram, tô compartilhando, o Renato tá compartilhando no dele também, dá pra acompanhar por lá. E aí, nesse vídeo de hoje, aproveitando que já foi a primeira rodada, vamos analisar aqui a minha partida da primeira rodada, que acabou agora há pouco. Então, deixa eu colocar aqui. Beleza, acho que tá tudo. Acho que tá tudo certo aqui. Então vamos lá, gente. Tava jogando de pretas na primeira rodada, enfrentei ali um adversário de quase 2.000 de rate. Então nas primeiras rodadas é normal ir puxando ali adversários de rate menor. E aí o desafio é confirmar, né? Nessas Que nem sempre é partidas. tão fácil. Nem sempre é fácil. E, bom, foi lá, né? Meu adversário jogou com E4, joguei uma siciliana. Ele abriu a defesa siciliana. E eu joguei aqui a variante clássica, que é uma variante que eu venho jogando aqui nesses torneios, que tá dando bem certo, inclusive. Ele jogou com o bispo G5, que é a variante principal, veio o bispo D7, dama D2 A6, roque E6, F4, bispo E7. Até aqui tudo já tinha jogado essa posição já em outras partidas. E aí meu adversário faz um lance rei B1, que a gente tinha até visto esse lance, né? Esse rei B1 tinha visto Sim. alguma coisa. Mas já é um lance menos jogado, esse rei B1. Eu joguei aqui com H6. Vamos ver se tá tudo funcionando normal enquanto isso. Beleza. Achei que tinha dado pau aqui na Gravação. gravação. Que o negócio, gente, é que é tudo improvisado aqui, esses vídeos, né? Então, estamos aqui no quarto aqui improvisando para gravar aqui para vocês, para ir atualizando o que tá rolando nos torneios, né? Bom, mas tudo funcionando normal. Eu joguei H6, perguntando o que ele quer fazer com o bispo H4. Muitas vezes esse bispo ele acaba virando um tema tático, pode ter um cavalo por E4, muitas vezes. Joguei com B5, com a ideia de B4, A3 e agora a torre B8. Eu quero fazer B4, aproveitando que tem aí esse ponto de contato, tem essa ruptura já. Ele faz cavalo F3, B4, A por B4 e agora cavalo toma B4. Torre por B4 também era uma opção interessante, né? Uma opção que talvez seja até mais interessante do que o lance que eu fiz. Mas tá ok também, cavalo por B4, bispo C4 e agora bispo C6. O computador já não gosta tanto desse, né? Acredito que a dama B6 que a gente tinha visto ali, Dama né? B6 aí é o mais tenso, né? O dama B6 direto, que ele tem umas ameaças de cavalo de BD5 com descoberta, ameaçando mate ali em B2. Esse aqui acaba sendo um lance mais preciso da posição. E é uma posição aí com chances para os dois lados, né? Na verdade, já começa a ficar um pouco mais fácil jogar de pretas essa Mas posição. preto já tem linha aberta, né? Pra atacar. Esse que é o detalhe do A3 que ele fez, né? Que como ele deu esse ponto de contato, abriu as colunas, abriu a coluna B, e aí já fica mais fácil do ataque chegar. Só que aí, cavalo B4, bispo C4, eu joguei primeiro o bispo C6. Ele faz torre de HE1, e agora eu faço dama B6. Só que essa ordem já não é tão precisa assim. Só que também não é fácil de jogar de brancas, né? O lance que
Como que era a variante? Era E5 agora, né? Nós tem que fazer B3 primeiro, né? Ou, B3. Não, mas B3 eu já não... Dama A5 já... Né, nem sei se é essa posição, na verdade. É que tem uma ideia de jogar com E5, eu acho que é agora mesmo, né? E5 agora. D por E5 e F5? D por E5 e F5. Acho que era essa É que é posição. bom até avisar pro pessoal que esse computador aqui a gente analisou com muito mais profundidade, né? Que ele. E aí ele não. É... Por exemplo, ele já mudou de ideia, Já porque ele mudou de... já. Isso, porque o computador do chess.com aqui, esse Stock Ficha, apesar de ser muito forte já, comparado a outras engines, outros computadores com mais potência ali, ele acaba sendo bem mais fraco, ele É. demora mais tempo para entender as coisas. Sim, tipo, ele tá profundidade 20 agora. A gente tinha analisado a profundidade 40 a posição, né? Então, muito mais. Então isso aqui era bom. Eu tinha visto isso já, que eu tinha analisado uma partida, tinha visto essas ideias, mas eu achava muito difícil meu adversário encontrar isso na partida. Nem a gente sabe dizer direito porque é bom, né? Não, Tipo, é bem isso, era um negócio muito de computador. Então eu joguei o Dama B6, assim, bem tranquilo, que eu achava que ele não ia fazer isso. E agora ele já cometeu um erro, ele fez Bispo B3, que leva um golpe tático. Se você quiser parar esse vídeo agora, tentar descobrir qual que é o golpe, né? Como que o preto ele consegue ganhar um peão. E depois você pode voltar aqui. O lance que eu fiz depois de Bispo B3 é o cavalo toma C2. Viu? Ele dá com um brilhante aí, um caramba, hein? lance bem Sabe difícil. muito. Não, mas é bem lógico o erro do cara, né? Ele quis fechar a coluna B, só que tinha esse detalhe tático, né? Que ele não pode tomar de bispo, tá tomando mate. Não pode tomar de rei, que tá levando dama por B3. E aí ele é obrigado a tomar de dama em C2. E com isso eu consigo ganhar um peão. E agora temos um peão a mais. Só que tem que converter ainda essa vantagem, que não é uma tarefa tão simples também. Ele lutou bem a partir daqui também, né? Cara, ele jogou muito bem a partir daqui. Ele jogou cavalo D4, eu fiz torre B6. Torre C3 era um lance interessante também, sacrificando a qualidade. Eu joguei torre B6, ele faz bispo F2. E o detalhe é que ele tá ameaçando uns golpes agora. Aproveitando essa torre em B6 que tá em defesa. E a torre não pode sair porque tá caindo o bispo. Então eu tenho que jogar cavalo D7. E agora ele faz cavalo D5, sacrificando a peça. Então, assim, quando eu entrei nisso, eu já tinha visto o cavalo D7, o cavalo D5 e tal. E no meu cálculo, eu achei que não funcionava. Só que tem várias complicações ali no meio do caminho. E eu acho que, assim, na prática, foi uma decisão interessante ali dele, cavalo D5. Eu tomei o cavalo, ele toma de peão. E o detalhe é que agora ele tá com as ameaças de jogar, por exemplo, cavalo F5, atacando a torre de B6 e ganhando o bispo em E7, que agora esse bispo tá cravado. Por exemplo, a primeira variante que eu vi era assim, bispo toma D5. Só que agora ele faz cavalo F5. E aí, quando o bispo E6, ele pode jogar cavalo por E7, rei E7, bispo toma B6, cavalo toma B6, e sobra agora um F5. E O que eu tinha visto quando eu tava do lado vendo a partida era que eu achei que ele ia jogar cavalo por G7, cavalo por E6, tomar em B6, tomar em E6, tomar tudo, tá ligado? Mas essa aqui eu acho que tá um equilíbrio ainda. Na verdade, assim, ó, na prática eu achava que eu tava um pouquinho melhor, assim, por causa Que não dos tem risco, né? peões. Porque se começa a andar esses peões, eu vou ficar muito bem. Só que ele tem umas passagens de torre, torre D3, torre A3. Não sei, eu achava complicado isso por conta desse meu peão de A. Se tá sem o peão de A ou o peão de B, beleza, aí eu acho que eu tô com uma vantagem muito grande. Mas como ainda tem esse peão, achava complicada a posição. Bom, só que aí, quando toma, eu faço bispo A4, ameaçando a torre de D1. E aí ele não tem tempo suficiente para jogar o cavalo F5, porque eu tô tomando em D1. Se ele joga agora a torre por E7 cheque, eu faço rei D8. Então o bispo toma B6, cavalo B6. E o detalhe é que aqui eu consegui organizar a posição, né? Sobrou uma peça, sobrou um bispo ali em D1. Ainda tem É que uma tomar uns bagunça. cuidados ali, mas é uma peça inteira a mais. Então, assim, bem jogada é pra ganhar. Só que aí bispo A4, ele faz torre C1.
que é o Mandou bem lance. nessa hora também. Não, ele mandou muito bem. Depois que entrou É, na posição, ele acertou não, é vários. que é legal que aqui dá pra ver que o cara tomou uma decisão acertada, porque quando você tá claramente pior, assim, você tem que complicar a partida, né? Ele não. Tipo assim, ele podia ter jogado o final com um peão a menos e ia perder o final, tranquilo, né? Mas ele te obrigou a, por exemplo, Bispo A4 é um lance que eu não tinha visto. Que eu tava. Eu tô falando porque eu tava do lado da partida, a gente tá jogando nas mesas do lado, né? E Bispo A4 eu não tinha visto, né, antes. Então, acho que você já tem que achar um lance. Tem que achar lance já, né? Não, e depois tem que achar outros aqui também, né? Porque nessa posição aí eu tenho que jogar rei D8, que ele tava ameaçando torre C8. Tinha o cavalo F5, que era interessante, ele não jogou esse lance, ele jogou cavalo C6, mas cavalo F5 tinha o seu interesse, porque olha só, por exemplo, se eu faço um lance como o bispo Isso é F8 bom. aqui, ele tem mate em 2, ele pode jogar torre E8 cheque, rei por E8 e torre Esse ia ser C8 fogo. mate. Esse aqui era bonito, pra ele, né? Mas cavalo F5, eu tava pensando em jogar com ou com torre E8 ou com bispo F6. Né? Por exemplo, uma variante que eu vi era assim, bispo F6, bispo toma B6, cadê? Bispo toma B6, cavalo B6, cavalo por D6, rei D7, aí cavalo por F7, torre B8, cavalo E5, rei D6, e aqui eu acho que o preto tá um pouco melhor na posição. É complicado, né? Posição ainda bem tensa aqui, só que eu tô jogando cavalo por D5 agora, e acho que os bispos ali vão acabar jogando mais na posição. Mas era uma ideia que ele podia tentar. Só que ele jogou cavalo por C6, que é o lance. Eu jogo bispo toma. Ele joga bispo toma B6. Aqui se ele joga peão toma, que parece bom, porque ele ataca o cavalo e tá ameaçando C7. Eu tenho um lance bem fino que é bispo F6 intermediário, ameaçando torre por B2. E agora, bom, se ele tomar em B6, eu jogo o cavalo por B6, C7, rei D7. E aí as duas peças vão jogar mais do que a torre. Né? Então, assim, no geral, as duas peças vão jogar sempre melhor do que a torre. Salvo alguns casos onde não consigo coordenar as duas peças, quando o branco tem um peão passado, algo assim. Mas não é o caso ali. Ele jogou cavalo C6, tomei de bispo. Tomou em B6, cavalo B6, torre C6, cavalo D5, torre A6, torre E8. E o pior é que assim, eu mandei todos os bons e o Sim. cara continuou acertando ainda, né? Só agora que ele cometeu um É, erro. agora era o momento chave pra ele. Momento chave aqui da posição, que assim, eu tenho as duas peças pela torre, só que ainda não tá muito fácil de coordenar por conta da situação do meu rei. E aqui ele tinha um lance muito chato, que era torre A7. E esse aqui não é nada simples de coordenar, viu? Eu nem sei como que eu vou coordenar, na verdade. Tem que jogar um rei C8, rei B8, mas não é fácil. A torre na sétima, ela fica incomodando demais. E É, não ainda, pode nunca tirar o bispo, porque aí leva um torre A8, né? ainda pode ter um torre C1 um dia. É, você não tem cavalo C7 também, porque aí leva torre C1, é isso, né? Sim, isso, é. Porque aqui, por exemplo, torre cavalo C7 era a ideia inicial, né? Só que ele faz torre A7. E aí eu não tenho tempo de coordenar com D5 e bispo D6, porque ele joga um torre toma E7. E quando o rei é 7, torre por C7. E aí, aqui torre A7, se jogar um torre E8, ele faz torre C1. E de novo eu caio naquela posição que eu não consigo coordenar nunca. É, ele volta pra E1, assim, né? Cavalo D5, torre E1. Né? Só que aí o cara errou aqui, finalmente. Ele jogou torre A8 cheque. E aí ele vai ficar perdido nessa posição. Porque ele simplificou. Não sei, eu acho que ele. Na verdade, eu acho que ele já tava achando que tava pior há um tempo já. Ele não tava avaliando Sim. bem a posição. Ele tava ficando apurado também Tava já, né? sem tempo também. O detalhe é que ele não vai conseguir avançar o peão de B. Se esse peão ainda avançasse, mas dá pra coordenar muito bem as duas peças menores. Primeiro eu joguei aqui o plano de bispo D8 pra bloquear em B6, porque aí nunca mais esse peão avança. Na verdade eu quero colocar o bispo em C5 pra bloquear em B4. Quanto menos esse peão avançar, melhor. Ele tentou criar algum contra-jogo ali na ala do rei. Avancei o peão de D. Aqui ainda joguei um impreciso que permitia a torre 8, mas a vantagem continua grande também, ele não jogou. Veio o bispo D4. E aqui já montou na posição, já que é muito difícil ele continuar lutando. Joguei um cavalo D4 cheque, cavalo E6.
O negócio nesses finais é não ter pressa, né? Porque já tem É só manter o material, controle, né? material a mais, controla todas as ameaças. Aí eu joguei rei C5, a ideia é ir lá buscar o peão de B. Ele não tem mais G5, não tem nada. Ver o que É, o tô... importante lembrar, eu acho, pra quem joga com as peças é, tipo, deixar as peças sempre bem coordenadas, né? Porque se elas ficarem muito espalhadas, aí a torre pode ser chata. Mas aqui, como tá uma peça perto da outra, não tem problema nenhum, né? É, não pode deixar as peças distantes. Deixar as peças distantes, aí começa... Tem que ficar sempre as duas bem em harmonia ali. Aí veio o rei C5, torre A2, bispo D8. Dava pra jogar D4, mas eu ainda quis jogar um bispo C7 pra não ter nenhum problema e fixar tudo na casa branca. Bispo C7, porque agora se ele faz F5 eu tenho um cavalo G5 e aí já era, né? As peças estão muito bem coordenadas. Só que ele pendurou, né? Veio o bispo toma e aqui ele abandonou a partida já, porque se jogar torre toma, eu tenho um cavalo G5 cheque, cavalo pro F7 e aí tá disparando o peão de D e já não tem mais o que fazer na posição, né? Bom, essa foi a partida aí da primeira rodada, gente. Renato ganhou também. Ganhei um pouquinho de emoção, mas tá valendo. Sempre com um pouquinho de emoção ali. E é isso, galera. Essa foi a primeira rodada. Assim, no geral, a primeira costuma ser um pouco mais tranquila. Amanhã a gente já enfrenta ali jogadores com quase 2.200 de rating. E segue bola ali para as próximas rodadas. Vamos ver o que acontece aí. Agradecer aí a torcida de todo mundo, galera que sempre manda mensagem positivas aí nos torneios, tá sempre acompanhando. E vamos tentar trazer mais aí nos próximos dias do que for rolando por aqui, beleza? Bom, então é isso, né? Falou, galera. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.